Boa noite, gente. Eu me chamo Charles Leal. Eu sou um formando na área de História, área esta qual eu sou bastante apaixonado. Confesso-vos que quanto mais eu estudo História, mais vontade eu tenho de estudá-la. A História é simplesmente para mim uma disciplina incrível. Quero vos falar na noite desse dia acerca de um tema que eu vejo com uma grande relevância sobre a história geral, mais precisamente sobre o berço da civilização humana, a Mesopotâmia, onde surgiram as primeiras civilizações. Por quê? Porque a história é a ciência que estuda o homem no tempo e no seu espaço geográfico. Pois bem, as primeiras civilizações surgiram, como já vos disse, em um local chamado Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa terra entre águas ou terra entre rios. Essa terra ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Bem, a Mesopotâmia era uma faixa estreita de terra e principalmente habitava nessa localização 4 povos. Os assírios, que eram conhecidos como poderosos guerreiros e também conhecidos pela sua violência. Os babilônios, que foram o primeiro império da terra. Os caldeus, que deram continuidade ao império babilônio. E os sumérios, que foram os criadores da roda. Bem, foi justamente na Mesopotâmia que ocorreu a Revolução Agrícola, pois outrora, antes das primeiras civilizações mesopotâmicas, as pessoas eram nômades, ou seja, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos e da coleta de raízes. Então, eles não moravam em um local fixo. Eles viviam se deslocando de um lugar para o outro em busca de alimentos. Mas quando existiu a Revolução Agrícola, o homem deixa de ser nômade e passa a ser agora sedentário. O homem que outrora tinha que caçar alimentos, ele agora começa a plantar e produzir os seus próprios alimentos através da agricultura. E foi também na Mesopotâmia que surgiu a história. Porque só é considerado história a partir do momento em que a escrita fora criada. Antes da escrita ser criada, embora já existissem seres humanos, não era considerado como história. Antes da escrita, nós chamávamos pré-história. Mas com a criação da escrita, então nasce literalmente, de fato, a ciência a qual nós conhecemos como história. A primeira escrita criada na face da Terra, lógico que também foi criada na Mesopotâmia pelo povo sumério. Esta escrita era chamada cuneiforme. Por que ela era chamada cuneiforme? Porque os seus símbolos, porque as suas siglas, as suas letras eram em formato de uma cunha. Por isso ela era chamada cuneiforme. E como era a economia do povo da Mesopotâmia? Eles viviam da agricultura, eles plantavam o cevado, plantavam também o trigo, viviam também da criação de animais como cabras, ovelhas, porcos e gados. Apesar de serem 4 povos habitando na mesma faixa estreita de terra entre 2 rios, essas cidades e esses povos eram independentes. Nenhuma cidade da Síria dependia de nenhuma cidade da Babilônia ou vice-versa. Todas as cidades eram cidades independentes,
É o que nós chamamos na história de cidades-estado. Ou seja, cada cidade tinha seu regime político, cada cidade tinha o seu regime social, cada cidade tinha o seu regime militar, cada sociedade, cada cidade tinha o seu próprio estilo de vida, a sua própria cultura. Mas existia uma coisa que unia todos aqueles povos mesopotâmicos. O que era? Era a cultura politeísta. Pois bem, e o que é o politeísmo? O politeísmo é a crença ou crer em vários deuses. Isto é, o povo da Mesopotâmia, eles acreditavam, serviam, adoravam vários e vários deuses diferentes, pois o monoteísmo só surgiu muitos anos depois, através do patriarca Abraão. Antes disso, todos os povos eram politeístas, ou seja, serviam, adoravam e criam em vários deuses. E é isso, gente, que eu tenho para falar com vocês nessa noite, nessa aula, sobre história antiga, história geral, sobre o berço da civilização humana, a Mesopotâmia. Agora eu quero pedir para vocês que vocês se inscrevam no meu canal, que vocês ativem o sininho para receber os novos vídeos. Peço também que vocês compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem com todas as pessoas que, como eu, amam história. Se alguém me perguntasse, Charles, por que é que você estuda história? Eu iria responder, eu estudo história porque eu quero conhecer o passado para entender o presente e fazer melhor o futuro. Um forte abraço para todos vocês.